Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 10, Danhou. Eles confessaram tudo para Yumi e Shihoru, e depois pediram desculpas sinceramente. Isto é, Haruhiro, Minato e Mogizu se desculparam. Hanta desafiadoramente afirmou que ele não viu nada, por isso não havia necessidade de fazer tanto barulho sobre isso, e, portanto, despertou tanto a ira de Yumi como a de Shihoru. Elas ignoraram completamente Hanta a partir de então. No entanto, era difícil dizer se a falta de trabalho em equipe de Hanta tornou-se pior, só a partir disso. Na verdade, provavelmente não teve nenhuma mudança. No dia seguinte, no dia após o dia seguinte, e depois do dia após o dia seguinte, eles não ganharam muito. E por não ganharam muito, o que ele realmente queria dizer era próximo de zero. E por próximo de zero, o que ele realmente queria dizer era exatamente zero. Haruhiro não queria que ninguém perguntasse sobre seu estado financeiro, por isso não perguntou de ninguém, então ele não tinha ideia de como os outros estavam também. Claro, ele estava ciente de quanto dinheiro ele próprio ainda tinha. Durante os últimos 3 dias, ele gastou 14, 13 e 12 capas em cada dia. Isso significava 39 capas gastas e 0 de ganhos. Com as capas no banco de Yorozu incluídas, a soma total do dinheiro restante de Haruhiro veio a 1 prata e 49 capas. Todos os pensamentos de comprar materiais de necessidades diárias, tais como lâminas de barbear ou um par de reposição de roupa íntima, haviam desaparecido. Ficar em um alojamento melhor era um sonho estranho que se mostrou divertidamente ridículo agora. Se ele passasse a gastar 1 capa a menos em comida por dia, quanto tempo mais ele poderia fazer seu dinheiro durar? Agora essa era a sua preocupação mais imediata e urgente. Seus ganhos, tendo sido 0 por 3 dias seguidos, resultaram em um desânimo tão grande que, quando voltaram ao alojamento à noite, ninguém falou uma única palavra um para o outro. Todos eles só foram imediatamente para a cama, mas não era como se alguém pudesse adormecer imediatamente nessa situação. Não havia ninguém entre eles com os nervos fortes o suficiente para apenas ir dormir na situação em que estavam. Ou assim Haruhiro pensou, até que ouviu os roncos de Hanta no beliche ao lado dele. Aquele garoto era realmente algo. Depois de passar o seu desgosto inicial, Haruhiro encontrou-se bastante impressionado. Talvez fosse melhor para ele apenas ir dormir, em vez de ficar pensando sobre o passado. Hoje acabou, amanhã pode trazer algo melhor. O amanhã era o mais importante desde que ele não podia fazer nada sobre o que aconteceu hoje. Então, o que eles iriam fazer amanhã? Caça monstros novamente. Mesmo se eles só ganharem 1 capa, o que seria bom? Não, 1 capa não era bom, não é bom em tudo. Ele queria ganhar um monte de dinheiro. Tanto dinheiro quanto pudesse. Ele estava determinado a ganhar muito dinheiro. Quando ele se virou em sua cama, sentiu os movimentos de alguém se levantando. Minato. Haruhiro chamou. O que é? Onde você vai? Ainda é noite. Vai ao banheiro. Não. Minato se levantou. Eu vou sair um pouco. Não é nada importante, então não se preocupe. Volto em breve. Indo para a rua a essa hora da noite. Onde você vai? Ainda não é tão tarde, disse Minato, abrindo um sorriso. Eu voltarei. Foi um longo dia, vá em frente e descanse um pouco. Ah, tudo bem. Assim que as palavras saíram de sua boca, Haruhiro pensou que talvez fosse melhor não deixar Minato ir sozinho. Mas era tarde demais. Ele já tinha ido. Ainda um pouco preocupado, Haruhiro iniciou uma conversa casual com Mogizu, que ainda estava acordado e depois de um tempo, finalmente caiu no sono. Quando acordou, Minato havia retornado e já estava de pé. Bom dia, Haruhiro, Minato disse. Eu pensei em tentarmos ir a um lugar diferente hoje. O que você acha?
Aparentemente, na noite anterior Manato tinha ido para a taberna Sherry localizada na estrada Caim para recolher informações dos outros membros da Lua Escarlate. Na taberna, ele comprou bebidas para as pessoas, teve bebidas compradas para ele em troca, e mesmo agora, ainda parecia estar com um pouco de ressaca. Mas a questão não era apenas sua ressaca. Manato deve ter gasto um monte de dinheiro. Você deveria ter me levado com você, disse Haruhiro. Haruhiro, você sabe beber? Eu não tenho certeza. Haruhiro esfregou a parte de trás do seu pescoço. Eu não me lembro se eu já bebi ou não. Manato sorriu diabolicamente. Eu não desgosto de beber, embora eu estivesse lá a negócios. Uma parte de mim queria relaxar um pouco. Mais tarde, quando Manato propôs a mudança de localização, todos eles prontamente concordaram. Todo mundo estava cansado da floresta. Existe uma cidade a cerca de 1 hora de caminhada, a noroeste de Altana. Na realidade, não era uma cidade mas uma ex-cidade. Atualmente, ninguém mora lá, isto é, ninguém humano. 80% dos muros que cercavam a cidade estavam em ruínas e mais de metade dos edifícios, talvez 60 ou 70%, já tivesse entrado em colapso. Escombros estavam espalhados por todo canto, vida vegetal, já podia ser vista aqui e ali, espadas, lanças e outras armas enferrujadas estavam espalhadas pelo chão ou saindo dele. E assustadoramente, restos de esqueletos também poderia ser visto por toda parte. Animais que não pareciam ser nem cães nem gatos vagavam sobre as paredes em ruínas e telhados quebrados, mas fugiram logo que viram o Haruhiro e os outros. Sons incessantes podiam ser ouvidos e quando eles se voltaram para a fonte deles, viram algumas dezenas de corvos reunidos sobre os restos de um grande edifício que estava sendo usado como uma vara. Há muito tempo, Danro costumava ser a segunda maior cidade de Aravakia. Foi de longe maior do que Altana. No entanto, quando foi atacada e tomada pelo Rei Mortal e sua confederação, tornou-se dos mortos-vivos. Agora, era diferente. Após o falecimento do Rei Mortal, seus ex-escravos, goblins, se rebelaram, expulsaram os mortos-vivos da cidade, e depois reclamaram para si. Danru era agora principalmente território de goblins. No entanto, localizado na região sudeste da cidade estava a cidade velha de Danru, uma parte da cidade que há muito tempo é negligenciada pelos goblins. Embora isso não queira dizer que não existe goblins no local. Existem. Só um. Haruhiro estava escondido atrás de uma parede que parecia que entraria em colapso se ele colocar até mesmo a menor quantidade de peso sobre ela. Ele estava nas ruínas de uma casa onde tudo que restava do edifício era sua fundação. Haruhiro é um ladrão, então a tarefa de reconhecimento foi deixado para ele. No entanto, ele não tem nenhuma técnica como passos furtivos ou roubar. O máximo que ele tinha era arrombar, que o fazia diferente de uma pessoa comum em abrir fechaduras. Estava realmente tudo bem deixá-lo fazer o reconhecimento sozinho. O goblin de lama que mataram na floresta era uma das muitas espécies de goblins. O que Haruhiro tinha encontrado aqui certamente se assemelhava a um goblin de lama, mas sua pele tinha uma tonalidade amarelada e não estava coberto de sujeira. Ele estava vestido com uma tanga e tinha um tipo de arma semelhante a uma clava pendurada em sua tanga. Também pendurado na tanga estava um pequeno saco de pano. Enquanto os goblins de lama mantêm todos os seus objetos de valor em um cordão em volta do pescoço, os goblins daqui mantêm os seus pertences em sacos. Tudo que tinham de valor estava mantido lá, em seus sacos, em todos os momentos. O goblin que Haruhiro está observando se sentou, cruzou seus braços sobre o peito e recostou-se contra uma parede. Ele pendurou sua cabeça para baixo e fechou seus olhos. Ainda era dia, porém, parecia que a coisa estava prestes a tirar um cochilo. Haruhiro correu de volta para onde os outros estavam esperando, tomando cuidado para não fazer qualquer barulho enquanto se movia. Um goblin que parece estar dormindo, relatou ele. Ok, então vamos nele.
A expressão de Manato ficou tensa quando ele continuou. A armadura de cota de malha de Mogizu vai fazer barulho, não importa o quão cuidadoso ele tente ser. Por isso Haruhiro, Hanta e eu vamos abordá-lo primeiro. Mogizu, Yumi e Shihoro acompanhem atrás de nós a uma certa distância. Nós três vamos tentar matá-lo em um golpe sem acordá-lo. No entanto, se ele acordar, Yumi prepare seu arco e Shihoro sua magia. Mogizu, venha nos ajudar o mais rápido possível. Se isso se transformar em uma briga de cães, vamos utilizar a mesma formação de antes. Todos cercam ele e não deem a chance dele correr. Todos concordaram imediatamente. Eles não tinham feito qualquer dinheiro nos últimos 3 dias, por isso mesmo Hanta estava falando sério agora. Manato, Haruhiro e Hanta partiram com Manato na liderança. Chegaram ao resto de casa em pouco nenhum tempo. A partir daí, as coisas ficaram um pouco mais difíceis. O resto de casa estavam cheios de entulho, tornando qualquer passo em falso potencialmente desastroso. Caminhar até o Goblin dormindo levou mais tempo do que o previsto e houve vários momentos em que seus passos produziram ruídos. Finalmente, eles ficaram dentro de 2 ou 3 passos do alcance de uma arma. Mogizu e os outros se mantiveram em suas posições após o limite do que costumava ser a casa. Manato, Haruhiro e Hanta se entreolharam. Em seguida, Hanta apontou para si mesmo. Haruhiro se perguntou se estava tudo bem confiar em Hanta para essa tarefa, mas Manato acenou com a mão em sinal para ir em frente. Hanta soltou a respiração que estava segurando e aproximou-se do Goblin. Em vez de fazer um ataque lateral com sua espada longa, enfiou a ponta dela na cabeça do Goblin. O Goblin abriu os olhos com um grunhido. Ele notou Haruhiro e os outros imediatamente e percebeu exatamente o que estava acontecendo. Com um grito, ele estendeu o braço para agarrar a cabeça de Hanta. Hanta se abaixou quando Manato gritou, "Cuidado!" e girava o seu cajado para acertar o Goblin nos braços e na cabeça em rápida sucessão. Droga! Hanta enfiou a espada longa ainda mais e, em seguida, deu uma torção. Haruhiro permaneceu onde estava, impotente. Se ele entrasse agora, ele tinha a sensação de que ele iria apenas ficar no caminho de Manato e Hanta. O Goblin começou a se debater, amaldiçoando em algum tipo de linguagem desconhecida, mas gradualmente parou de se mover. O Goblin de lama tinha dado uma luta mais difícil. Este foi mais fácil porque eles tinham pego ele de surpresa enquanto estava dormindo. Será que morreu? Hanta respirava com dificuldade quando ele se inclinou para a frente e olhou atentamente para o rosto do Goblin. Uma imagem do Goblin saltando e mordendo Hanta no nariz passou pela cabeça de Haruhiro, mas nada desse tipo aconteceu. Manato brevemente fechou os olhos e desenhou um hexagrama no ar. Tinha acabado. Mogizu, Yumi e Shihoro entraram no resto da casa. Hanta colocou sua bota na cabeça do Goblin e puxou sua espada longa, murmurando, "Consegui pegar uma garra, ou algo assim. Preciso de algo para um sacrifício. Preciso de algo para um sacrifício." Com cuidado Manato removeu o saco do Goblin e abriu-o. Os seus olhos se arregalaram. Pratas. Será que goblins têm uma predileção por colecionar moedas feitas por humanos? E não era apenas uma moeda de prata, mas 4. E ao contrário da encontrada com o Goblin de lama, estes não tinham buracos. Havia também uma espécie de pedra de algo como vidro e ossos semelhantes a dedos, de algum tipo de animal. Os olhos de Yumi se transformaram em estrelas, e ela suspirou. Uau! É muito eu. Embora seja apenas a nossa segunda morte. 4 pratas. Shihoro piscou repetidas vezes, perdendo as palavras. Mogizu simplesmente ficou boquiaberto de queixo caído. Manato olhou para o céu. Então ele deu um longo suspiro e balançou a cabeça. Não, ainda não. Não há nenhum ponto em voltarmos agora. Foi fácil desta vez, mas isso não significa que vai ser fácil o tempo todo. Agora não é o momento para relaxar. Precisamos procurar o nosso próximo alvo. Manato, Hanta deu um tapinha nas costas dele. Você precisa relaxar.
Finalmente conseguimos a nossa primeira grande vitória. E é tudo graças a mim. Por que não fazemos uma pequena comemoração? A expressão de Manato ficou branca por um breve momento, mas foi rapidamente substituída com um largo sorriso. Você está certo? Não é que eu seja contra comemorações. E você foi muito bem, Hanta. Eu com certeza fui. Isso porque eu sou incrível. Especialmente aquele sorriso cruel que tinha no meu rosto quando eu esfaqueei com minha lâmina. Como um super cavaleiro do pavor. Nu. Haruhiro acenou para ele. Você estava apenas usando a espada por puro desespero. Idiota. Eu esmaguei sua cabeça, como se fosse um pedaço de bolo. Enquanto isso, onde você estava? Oh, certo, estava olhando. E mesmo só olhando com seus olhos sonolentos você estava com muito sono para perceber algo? Sempre dizendo as mesmas coisas repetitivas. Desculpe, mas eu não vou morder a isca cada vez. Pegue. Se não pegar eu vou ficar realmente triste. Todos riram e saborearam o momento por um tempo. Então, assim como Manato havia dito, eles foram procurar seu próximo alvo. As coisas correram bem na área da cidade velha de Danhou. Considerando os dias antes deste, era francamente assustador como suavemente tudo correu bem. À noite, eles haviam matado 4 goblins incluindo o Dorminhoco, e dos 4 sacos dos goblins eles ganharam 8 pratas, uma pedra como vidro, uma pedra negra, uma pedra avermelhada, um número de ossos e dentes e algum tipo de objeto metálico. Eles venderam tudo no mercado, por 2 pratas e 45 capas. Os ganhos foram divididos entre os 6 resultando em 1 prata e 74 capas para cada um com uma capa sobrando. Haruhiro usou 15 capas para alimentação e alojamento no dia de modo que significava que ele tinha agora um total de 3 pratas e 8 capas. Se amanhã corresse tão bem, Haruhiro decidiu que iria comprar uma roupa íntima extra e uma pequena faca. No entanto, o dia seguinte, não foi tão bem. Eles tinham encontrado um grupo de 5 goblins, mas, embora Hanta quisesse lutar, todos decidiram evitá-los. Sem o elemento surpresa do seu lado, eles iriam ter dificuldade em lutar, até mesmo, contra um oponente. 2 era arriscado mas 5 estava fora de questão. Haruhiro pensou que foi a decisão correta, mas a noite estava se aproximando rápido e eles não tinham encontrado nenhum grupo de 2 goblins muito menos um sozinho. Finalmente, quando eles estavam voltando para a Altana acidentalmente esbarraram com um goblin sozinho, o que resultou em uma briga repentina. No final, os seus ganhos no dia foram de 1 prata. Apenas uma única prata, mas pensar nisso como apenas só iria levar a problemas. Eles tinham ganho 1 moeda de prata quando estavam voltando com absolutamente nada. Haruhiro aceitou isso. Ele tinha que juntar um pouco mais antes de comprar qualquer material de necessidades pessoal. Em seu terceiro dia na área da cidade velha de Danhou, eles decidiram fazer um mapa básico do lugar enquanto procuravam por presas. Bem, foi ideia de Manato desenhar o mapa, ele havia adquirido um pequeno caderno e um lápis. Manato insistiu que, se eles foram capazes de obter ideia da estrutura da cidade e tiverem notas sobre onde eles avistaram goblins, a informação seria útil mais tarde. De qualquer forma, descobriram que fazer o mapa da área da cidade velha era bem divertido. Vamos dar uma olhada em volta ali ou não fomos naquele local ainda? Eles naturalmente memorizaram as estradas e caminhos conforme eles exploravam. Eles ficavam nervosos quando entravam em uma área que não estava em seu mapa e, inversamente, sentiam uma sensação de segurança em áreas que já tinham mapeado. Eles mataram 3 goblins naquele dia e depois de vender o saque, os seus ganhos totalizaram 74 capa para cada um. Entretanto, não era uma quantidade que poderia colocar todos em alto astral. No entanto, Yumi e Shihori queriam ir às compras, então o Haruhiro também foi com elas para o mercado. Ele se deparou com uma roupa íntima de algodão e mesmo ele fazendo seu melhor para negociar o preço para baixo, ele ainda pagou 25 capas por algo que parecia ser usado. Agora que tinha uma roupa íntima extra,
ele também precisava de algo para carregá-la, então por necessidade também acabou comprando uma mochila. Surpreendentemente, mochilas usadas baratas foram bem fáceis de encontrar e Haruhiro tinha pago apenas 30 capas por uma feita de couro resistente. Em comparação com a roupa íntima, ele teve a sensação de que a mochila foi um negócio melhor. Quando eles voltaram para o alojamento, todos conversaram um pouco sobre o que as lojas ofereciam e que tipos de produtos eles queriam comprar. Quanto mais eles falavam, mais animada a conversa se tornava e ninguém conseguia cair no sono. De repente, Hanta, que estava falando muito animado apenas momentos antes, começou a roncar. Mogizu logo seguiu o exemplo. Haruhiro também decidiu que era hora de dormir. Ele estava cansado e se sentindo um pouco sonolento, mas por algum motivo a sua consciência se recusou a cair no sono. Manato. Ele chamou e, assim como ele pensava, Manato também ainda estava acordado. Sim. Foi a resposta imediata de Manato. Embora fosse Haruhiro quem falou primeiro, não era como se ele tivesse qualquer coisa em particular que ele queira dizer. Não deve haver muitas coisas a dizer, no entanto, nenhuma delas veio à mente. Mas ficar sem dizer nada era estranho, então ele tinha que dizer alguma coisa. Após um momento de pânico. Obrigado. A palavra saiu quase involuntariamente da boca de Haruhiro e de repente ele sentiu-se um pouco embaraçado. O que é isso, de repente? Manato sorriu. Eu sou aquele que é grato. Você está grato. Por quê? Por todos. Por você ser um verdadeiro amigo. Eu realmente sou grato. Dizer isso assim do nada pode soar como um serviço de bordel, mas eu realmente quero dizer isso. Não, isso não soa como um serviço de bordel, mas... Haruhiro mordeu o interior de sua bochecha. É só que, nós somos dependentes de você todo esse tempo. Se não fosse por você, nós podíamos até não estar vivos. É o mesmo para mim. Se não fosse por você e os outros, eu não sei o que teria acontecido comigo. Não importa o quanto eu pense sobre isso, não há nenhuma maneira de eu conseguir sobreviver por conta própria. Haruhiro hesitou sobre o que ele queria dizer a seguir, mas ele não era bom em esconder seus pensamentos. Eu não quero que você leve a mal, mas você poderia ter feito quantos amigos quisesse. Você podia pedir para se juntar a qualquer grupo e eles o aceitariam. Outro grupo da Lua Escarlate. Honestamente, eu nunca considerei. Eu realmente não acho que seria bom em receber ordens de meus superiores. Embora eu não me lembre de nada que fez antes de nós aparecermos nesse lugar, então eu realmente não sei. E com um pensamento, Haruhiro de repente se lembrou. Esse é o sentimento de quando ele tenta se lembrar de algo de sua vida anterior. Esse sentimento, como se a coisa que ele estava prestes a se lembrar de repente desaparecesse sem deixar rastros. Ele estava tão preocupado com todo o resto que ele tinha esquecido sobre tudo isso. Eu também, disse Haruhiro. Não me lembro de nada. Eu tenho a sensação e, em seguida, Manato parou, parecendo um pouco hesitante em ir em frente. Que eu não era o tipo de pessoa que tinha um monte de amigos. Isso é. O que Haruhiro realmente queria dizer era, não, você está errado. Mas ele ficou em silêncio. Afinal, ele não tinha conhecido Manato antes de vir aqui. E vice-versa. Nem Haruhiro ou Manato sabiam qualquer coisa de si mesmos. Quanto mais eles tentavam pensar sobre isso, mais confusos eles ficavam. Então, eles decidiram que era melhor não pensar sobre isso. Nada disso importava agora e não era como se eles fossem se lembrar de algo, de qualquer maneira. Para não mencionar que tinham muitas outras coisas para manter suas mentes ocupadas. O primeiro lugar, ganhar dinheiro suficiente para viver dia após dia. Não importa quem você era antes, disse Haruhiro no tom mais alegre que conseguiu. Ninguém vai perguntar-lhe sobre isso também. O que importa é que agora você é o nosso companheiro. E o líder também. Nós estaríamos em apuros, se você não fosse. Eu também estaria em apuros sem vocês.
Haruhiro assentiu. Ele precisava dizer algo em resposta. Qualquer coisa. Mas enquanto Haruhiro procurava as palavras, Manato começou a rir baixinho. Mas não é estranho. Manato continuou. O que estamos fazendo, correndo por aí com espadas e magia? É como se fosse um jogo. Um jogo, né? Haruhiro piscou e inclinou a cabeça para um lado. Jogo? Como assim? Manato ficou em silêncio pensando por um tempo. Eu não sei. Mas é como eu disse, é como se fosse um jogo. Ou então eu estou imaginando coisas. Não, agora que você mencionou, eu também penso assim. Um jogo. Mas que tipo de jogo? Uma sensação de desconforto caiu sobre eles. Era como se eles estivessem com algo preso em suas gargantas e não conseguissem tirar. Mas talvez fosse definitivamente melhor mantê-lo selado dentro deles. Este não era o momento nem o lugar. Amanhã eles vão para Danhou novamente. Haruhiro bocejou. Parece que ele iria finalmente ser capaz de adormecer agora.